Qual o melhor antibiótico para um paciente que se apresenta nessas condições aqui, rosto super inchado, bastante dor, um abscesso com tudo muito, sabe? O paciente está com febre, o paciente está prostrado. Então, qual que é a melhor medicação antibiótica? Primeiro, antes de eu falar da medicação para você, eu vou te lembrar do seguinte, que é crucial, super importante. Não existe dar uma receita de antibiótico para esse paciente e falar, olha, você pode ir embora. O paciente apareceu lá com o rostão inchado e é a única coisa que você faz. O antibiótico não é tratamento, o antibiótico ele é um coadjuvante a um tratamento que pode ser executado, seja uma drenagem cirúrgica desse abscesso, seja a abertura dos canais, ou seja, imediatamente mandar esse paciente aí, se já é um grau muito avançado, que daí a gente já foge até de um nível ambulatorial, vai para um nível hospitalar, se o paciente está apresentando dificuldade de deglutição, de fala, ele está com elevação do suário de língua, aí é outra coisa, aí vai para o hospital. Ou se você tem condição de atender no consultório, só que você fala, putz, Fernanda, mas eu não estou familiarizada com a drenagem de abscesso, tudo bem, encaminhamento também faz parte, então você pode encaminhar imediatamente, não é aquela coisa, ó, procura amanhã, não, é já, eu tô ligando aqui para os colegas que eu já tenho contato e que fazem esse tipo de procedimento, e aí você vai diretamente no consultório deles, certo? Então sempre atrelado a algum atendimento clínico, tá? De preferência aí para sair desse quadro, eventualmente a drenagem cirúrgica acaba sendo preferencial até a abertura do canal, se o paciente às vezes está com um desconforto tão grande que você não consegue fazer um atendimento com as duas abordagens ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Tira do agudo, com a drenagem mais antibiótico e depois você faz acesso aos canais. Voltando então, a medicação, vamos lembrar do seguinte, o que a gente precisa? Eu preciso de um tiro de canhão, eu preciso cobrir o que de bactérias aí? O que a gente tem envolvido? Quando eu tenho uma sintomatologia bastante presente, né? Dor bem intensa, o aumento de volume maior. Se eu drenar isso daí, eu vou sentir às vezes um cheiro daquela secreção ali que fala, poxa, um odor forte. Eu posso estar diante de uma associação bastante conhecida na endodontia, que é de bactérias que são cocos gram-positivos, anaeróbios facultativos, associado a bacilos gram-negativos, anaeróbios estritos, tá? Então, quando a gente tem essa associação, existe um trabalho em sinergia, né, desses micro-organismos e a patogenicidade desses micro-organismos, que é o que causa esses sintomas mais severos, ela pode realmente ser muito mais elevada. Então, por conta disso, eu tenho que saber o que eu tô, se eu vou prescrever um antibiótico, né, um antibiótico, então eu tô lutando contra bactérias, eu tenho que ter uma noção do que eu tô enfrentando, senão eu vou dar um tiro de canhão, que fala, nossa, esse antibiótico aqui, ó, o último lançamento, mas e aí? Ele não é o melhor para aquelas bactérias que eu quero combater, certo? Então, uma associação bastante interessante nesse caso, e que talvez seja daí a melhor recomendação mesmo, seria amoxicilina mais metronidazol, tá? Porque aí a gente trabalha, né, nesses dois lados, nessas duas frentes, e tem uma cobertura a mais aí pelo metronidazol dessa parte aí dos bacilos gram-negativos, então eu tenho uma complementação muito boa, capaz de me atender diante daquela infecção, do que eu espero encontrar daquela infecção ali que eu estou enfrentando, certo? Ah, qual que é a necessidade aí, poxa, em vez do amoxicilina, eu posso usar a amoxicilina mais clavulanato, qual que é a diferença? Será que se eu usar só o clavulinho adianta, Fernanda, do que eu ficar associando com metronidazol? Veja bem, são propostas diferentes. Por quê? Essa proposta que eu falei para vocês, já falei qual que é a cobertura. E o que é o caso do clavulin, quando a gente associa o clavulanato à amoxicilina? O clavulanato, ele não vai ter ação antibiótica, tá? O clavulanato, ele é algo ali associado à amoxicilina para evitar, né, um caso que você tenha bactérias, cepas bacterianas ali resistentes à amoxicilina, né, por conta aí da produção de beta-lactamases. Então você tem essa, é como se fosse uma molécula suicida, né, do clavulanato, que na hora que você está diante dessas cepas, que elas são produtoras de beta-lactamase, então que elas vão conseguir inativar o poder da amoxicilina, dar conta daquelas bactérias, eliminar aquelas bactérias. Você tem essa molécula suicida que entra na frente e permite então, né, saturando aquela produção de beta-lactamases, ela consegue
permitir que a amoxicilina atue livre. Então, na verdade, ela limpa o caminho para a atuação da amoxicilina. Então, não tem nada a ver com a proposta de quando a gente acrescenta, né, associa o metronidazol à amoxicilina, certo? São propostas diferentes e é muito importante, então, que você saiba que armas que você está usando aí, que antibióticos que você está usando e para combater o quê? Maravilha? Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.